Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer neste vídeo trechos de um discurso do Lula neste dia 10 de novembro em Brasília. Disse coisas importantes. Eu quero trazer também um alerta importante também que um comunista youtuber fez lá no Twitter, numa sequência de tweets ali que vale a pena a gente parar para refletir, porque ele vai dizer que se algo não for feito já em 2023, pode ser que a extrema-direita se beneficie em 2024 e em 2026 nem se fala. Então eu quero trazer isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. Se não tiver ainda o sininho ativado, dê uma conferida, ative para que você seja informado sempre que um vídeo novo for publicado aqui. Se assistir esse e gostar, manda o like, o joinha pra cima. Se não gostar, mete o dislike, não tem problema. Compartilha, vamos espalhar para que mais pessoas fiquem sabendo desse espaço que luta por um Brasil melhor, que não tem problema em criticar ou elogiar esse ou aquele político. Vocês sabem que eu sou um crítico aqui, muito duro em relação aos erros e contradições do PT no passado. Tenho observado as movimentações, já faço algumas críticas nesse primeiro momento, mas a fala do Lula, pelo menos a fala, nesse dia 10 em Brasília, tem alguns pontos importantes. Eu quero trazer aqui para vocês, antes de trazer o alerta muito necessário que Jones Manuel, um comunista youtuber, trouxe também nesta semana. Vamos lá então, trazendo aqui um resumo da fala do Lula. Disse que Alckmin não será ministro, então coloca fim nessa especulação. Alckmin, que era especulado por muitos para assumir o Ministério da Defesa ou da Fazenda, era uma chance mais remota, ou uma outra pasta qualquer, mas pelo menos Lula disse no dia 10 que Alckmin não será ministro, e diz também que não é porque a pessoa faz parte da equipe ali de transição que significa que ela vai ter um ministério que tem maiores chances. Então Lula teve uma fala nesse sentido. Agora um outro ponto muito importante aqui. Lula disse que a Petrobras não será fatiada e que o Banco do Brasil não será privatizado. Vamos trazer aqui então o que ele trouxe. Abre aspas. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quero dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, assim como a Caixa Econômica e o BNDES, o BNB e o BASA voltarão a ser bancos de investimentos, inclusive para pequenos e médios empreendedores. Isso aqui realmente, eu tenho que parabenizar. Pelo menos a palavra aqui agora, o discurso, vai no sentido importante e espera-se então que Lula mantenha essa palavra aqui. Ele que já tinha feito sinalizações lá quando retornou com seus direitos políticos de que poderia, quem sabe, não ver problema em tornar a Caixa Econômica, por exemplo, uma empresa de economia mista. Então espero que o Lula mantenha a Caixa Econômica 100% estatal, porque ela é importante, apesar que ela não está cumprindo muito bem o seu papel de forçar a concorrência para que os poucos bancos privados que nós temos no Brasil reduzam as taxas de juros, enfim, outras taxas mais. Então eu espero que de fato Lula mantenha essa palavra do que ele disse nesse dia 10 em Brasília. Ainda durante o discurso, vai destacar aqui uma matéria, Lula questionou o fato de o Brasil ter meta de inflação, mas não ter meta de crescimento. Aqui ele se refere a um dos pilares do tal tripé macroeconômico que destrói o Brasil desde o segundo governo Fernando Henrique. Tripé que tem meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. E aí é assim, se a estimativa de inflação mostra que vai fechar o ano fora da meta, aí o Banco Central aumenta os juros. Aumentando os juros, você tem uma série de complicações, como por exemplo, você desaquece a economia, porque o crédito fica mais caro para o empresário, para o empreendedor, e aí você desaquecendo a economia, você prejudica o crescimento do país, além do comprometimento da União com os rentistas, porque é o percentual que a União paga em relação a quem tem título da dívida. Esse comprometimento aumenta. Então, assim, o crédito fica mais caro para as pessoas. E o que acontece no Brasil hoje eles não se preocupam se a inflação é de demanda, ou seja, tem mais pessoa querendo comprar do que nós temos capacidade de produzir, resumindo aqui, ou se é uma inflação por conta de cenários externos, como a pandemia, como a guerra, ou por incompetência do governo que foi destruindo estoque regulador ao longo do tempo, que antigamente você usava esse estoque para reduzir a inflação de alimentos. Então o Banco Central não quer nem saber. A inflação está fora da meta, sobe o juro. Então hoje o Brasil, por exemplo, tem
a maior taxa de juros do mundo, descontada aí a inflação, o que é a prova de que o nosso sistema é feito para beneficiar rentistas, especuladores, ou seja, uma pequena minoria em detrimento da imensa maioria. Então, quando o Lula fala, né, que é necessário ter uma meta de crescimento, já é um sinal importante. Detalhe, quando eu parei para gravar esse vídeo, no dia que foi falado isso aqui, a bolsa caía forte, acima de 3%, e o dólar subia também forte. É um sinal de que o mercado não gostou. E se o mercado não gosta, é um sinal de que costuma ser bom para o povo. Sinal, não quer dizer que é sempre assim, porque pode ter outros motivos, mas no caso, o motivo de hoje é essa fala do Lula. Mas um problema grave que o Brasil tem é o tal de teto de gastos, que só existe aqui. Você não encontra, né, isso em outro país do mundo. Um teto com status constitucional que impede, digamos assim, o aumento no gasto público, né, ou no país em que você tem déficit no investimento, por 20 anos. Então nós estamos aqui apenas com 6, 7 anos desde que esse teto foi colocado. Bolsonaro furou várias vezes, mas sempre coloca uma PEC aqui, outra ali, aí o mercado dá uma chiadinha, mas logo se conforma. E agora Lula tem um impasse, né, já que para revogar o teto tem que ter 2/3 da Câmara e do Senado, né, coisa que o Lula, por enquanto, não tem. Então a saída estudada pela equipe de transição é propor uma PEC, né, para que você tenha ali alguma margem para nesse ano de 2023, pelo menos colocar em prática algumas das promessas do Lula, que é manter o auxílio de R$600, dar um aumento real no salário mínimo e algumas outras coisinhas a mais. Mas assim, mesmo que consiga, e o restante? Investimento em educação, saúde, infraestrutura e outras coisas que o teto impede. E aí é que eu chamo aqui para o ponto dos tweets do Jones Manuel, que é do PCB de Pernambuco, ou seja, uma pessoa, né, que é do campo progressista, mas que tem feito alertas importantes, que não fica só passando pano como a imensa maioria. O Jones falou o seguinte: Lula ganhou a eleição numa frente ampla, e ele coloca lá que tática que foi um fracasso com Marcelo Freixo. A questão do Freixo é um outro problema, né? E eu, por exemplo, cantei a pedra aqui que o Freixo era o candidato que todo mundo sonhava para enfrentar num segundo turno, mas nem teve segundo turno, perdeu no primeiro no Rio de Janeiro. Uma coisa, diz ele, é a disputa da eleição e outra é governar. Na frente que elegeu o Lula, alguns defendem manter o teto de gastos e outros acabar. Alguns defendem manter o PPI e outros não. PPI, Politpreço da Petrobras, que também é um desastre, é uma coisa criminosa, né? A quantidade de lucro que está mandando esse ano para os acionistas é realmente surreal, com pouquíssimo investimento na Petrobras. Esse lucro é repassado sem pagar imposto, sem tributar isso, que é só no Brasil, mais uns 2 ou 3 países que não se tributa esse tipo, né, de repasse para os acionistas. Né? E aí, o que o Bolsonaro fez? Em vez de mexer, né, nos interesses dessa pequena minoria, boa parte morando fora do Brasil, mexeu no ICMS. Aí, ok, reduziu, mas tirou do dinheiro que ia para educação, para saúde, para não mexer nessa galera que manda, nessa mamata. Essa é uma mamata que Bolsonaro não mexeu, na verdade ele não mexeu em mamata nenhuma praticamente, depois só no discurso lá antes de ganhar as eleições. Continua dizendo, já na transição, é bem clara as disputas por rumos diferentes do futuro governo. Essa disputa vai dizer muito sobre o futuro do país. Por exemplo, se o teto de gastos for mantido, veja um alerta que ele faz. Esse governo não chega em 2024 com popularidade e a direita vai fazer a farra na eleição. E ele tem razão aqui. Vocês podem fingir que a disputa não existe e fechar os olhos para Henrique Meirelles e companhia querendo impor austeridade e morrer do coração com qualquer crítica a Simone Tebet, que Simone Tebet agora virou queridinha. Votou 85% das vezes junto com Bolsonaro no Senado, mas como fez o L, estava na campanha com o Lula, pronto, né, já basta para ser considerada a rainha, para ser considerada, né, uma estrela. Tem gente chamando Simone Tebet de mãe. A mãe tá on, não sei o que. Olha, não estou nem dizendo que ela não é uma pessoa honrada. A questão não é essa. Mas aqui o Jones dá uma leve cutucada importante. Ou, segundo ele, entrar na disputa, entre parênteses, estando dentro ou fora do governo. É uma escolha bem simples e objetiva. Só não venham xingar o povo se aberrações como o teto de gastos, continua ele, e a PPI na Petrobras forem mantidas e esse governo for uma tragédia de popularidade, fortalecendo o caminho para a extrema-direita voltar ao governo em 2026 e, entre parênteses, e massacrar nas eleições de 2024. Bom, depois desse alerta do Jones, muito importante, diga-se de passagem, estou alertando aqui também tem muito tempo sobre a
possibilidade da extrema-direita voltar, caso não tenhamos uma mudança estrutural no país. E cá entre nós, Lula não se comprometeu com isso ao longo da campanha, o que é preocupante, mas voltando à fala dele nesse dia 10/11, a gente fez aqui uma pausa proposital porque ele foi tocar nessa questão do teto que o Jones alertou nessa semana. Não estou falando aqui que tem uma coisa a ver com outra, não é esse o ponto, é só para a gente encadear aqui um raciocínio lógico. E aí o que o Lula disse lá? Porque pessoas são levadas a sofrer para garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Porque toda hora as pessoas dizem que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso ter teto de gastos, disse ele. Por que a gente não estabelece um novo paradigma? Opa, será que é Lula falando aqui então em mudar o modelo econômico? Se for, né, acho que é extremamente necessário fazer isso, fundamental. Estou falando isso aqui desde quando eu criei o canal. E aqui a matéria da Folha, que fez ali um resumo, vai destacar. Lula afirmou que algumas coisas encaradas como gastos nesse país vão passar a ser vistas como investimentos. E continuou, não é possível que você tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome que temos de cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro nesse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Olha, Lula tá certo, porém, conversando com algumas pessoas, onde é que tá o erro aqui? E como eu falei, né, a bolsa tá despencando, o dólar subindo, porque passa uma imagem, por mais correto que ele esteja, está no conteúdo, não tem nada que criticar aqui em relação ao que Lula disse. Porém, passa a imagem para o tal do mercado, né, que nós teremos uma gastança de forma irresponsável. E onde é que ele teria que ter entrado para amenizar esse discurso aqui? Né, apontar a origem dos recursos, né? O Estado vai se financiar como? De onde vai vir o dinheiro para fazer o que ele está falando que tem que ser feito? Só com o PEC, aumentando o gasto aqui e ali, e isso realmente preocupa alguns que, cá entre nós, fizeram vista grossa em relação ao governo Bolsonaro. Mas a gente sabe que o mercado age dessa forma mesmo. E aí o que acontece? Né, o que ele poderia ter falado junto ali que não causaria tanto desgaste assim com o tal do mercado? Cortar subsídios bilionários que vão para o bolso de alguns. Esses alguns, claro, eles iriam espernear, a ação de alguma empresa que se beneficia disso poderia até cair ali, mas já tem muitos liberais concordando com esse corte de renúncia fiscal, né, que tem que ser feito aqui na ordem de 10, 15 até 20%. Um outro ponto que está uma discussão bem amadurecida, inclusive no Congresso, que é tributar lucros e dividendos, como eu falei um pouco antes aí. Isso aqui eu acredito que não teria tanta dificuldade em passar como uma outra medida que eu acho que é necessário discutir e passar, que é tributar grandes fortunas. Mas aqui é um tema um pouco mais espinhoso, além de outras questões mais. Vou ficar aqui só em 3, né, fontes de recursos para financiar essas medidas extremamente necessárias e que a gente precisa realmente cobrar para que sejam colocadas em prática. Porque você fica só no discurso, vamos investir, vamos gastar? Peraí, vai vir um dinheiro de onde? E aí é isso que apavora mais o tal do mercado que gosta de ter alguma previsibilidade, e isso aqui é o que está sendo criticado por alguns economistas que até reconhecem, né, que as ideias são boas, porém faltou, né, esse ponto importante aqui. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, como eu disse antes, se puder compartilhe esse vídeo, né, vamos espalhar em grupos, né? Se você jogar em alguns mais aí, já é importante para a gente furar a bolha e trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!